Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Ontem, com a solenidade do batismo de Jesus, duas coisas acontecem. Primeira, finalizamos o ciclo do Natal. Já dentro da epifania, da manifestação, da revelação de Jesus Cristo. Se no domingo retrasado, né? Antes de ontem, Jesus tinha alguns dias de nascido. Quando é que a primeira epifania acontece? Jesus era um bebê. Os magos, os reis magos foram lá, reconheceram Jesus, adoram-no, eles estão reconhecendo Jesus como o Messias, o enviado, aquele que vai dar um outro rumo para a história humana. Se a primeira epifania vai acontecer quando Jesus é bebê, a segunda epifania vai acontecer onde? A segunda manifestação no batismo, 30 anos depois. Observemos algo. Quando Jesus era criança, essa manifestação de Deus, ela se dá pelos 3 reis magos, não é isso? Tem muito a ser dito e tem muita especulação sobre esses 3 reis magos. Quem eram de fato? O que eles representavam? Quais as profecias que eles divisavam, que eles estudavam? Há muita coisa a ser dito em cima disto. Bem, Jesus é menino, 3 reis magos vão lá e o reconhecem-no como Deus, adoram-no, é Ele. 30 anos depois, quem se manifesta no batismo de Jesus? Pai, Filho, Espírito Santo. É uma confirmação e um detalhe. No primeiro momento, quem reconhece Jesus Cristo e o adora são os reis magos, são os homens. São as pessoas aqui na terra. Mas quando do batismo, este reconhecimento e esta anuência, ela vem de cima. É Deus quem está dizendo, Deus que falou pelos profetas, que escolhera os profetas, que chamou cada um deles, que deu-lhes a sua palavra. É Deus quem agora vem dizer, este é o meu filho. Escutai-o. Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo desce sobre ele. E desce sobre quem? Sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Então é interessante termos essa compreensão, esse esclarecimento. Por quê?
com o batismo de Jesus Cristo, com o batismo de Jesus, nós temos o encerramento do Natal. Quando começamos o Natal? Termina a solenidade de Cristo Rei, não é mesmo? E a gente já entra no Advento. 4 semanas antes do Advento, do Natal, da Encarnação. Isso é a igreja. Observe o quanto Jesus Cristo é precioso para a igreja, o quanto Jesus Cristo é o centro da vida da igreja. Qual católico que não tem um amor desmedido por Maria Santíssima? Mas ela não é o centro da nossa fé. Eu não sabia disso, eu desconhecia, eu ignorava isso, e essa era uma das razões porque eu muito criticava o catolicismo. Era um ignorante que falava mal daquilo que desconhecia, ignorava, literalmente. Mas nunca foi Maria Santíssima, com todo o zelo, com todo o apreço, com todo o amor que a igreja tem por ela, como lemos na Lumen Gentium, a partir do capítulo 8, que é o último capítulo da Lumen Gentium, né? Ela é o espelho, ela é o protótipo da igreja. Maria Santíssima foi a igreja sozinha, quando ninguém cria. Ela creu sozinha. Ela é o modelo da igreja. A virgindade da igreja está ancorada em Maria Santíssima. Todavia, ela não é o centro da igreja. A fé da igreja não é mariana mariológica, a fé da igreja é cristológica, é cristocêntrica. Então observe o carinho que a igreja tem por Jesus Cristo. Quanta ignorância falei contra a Igreja Católica. Repito-me, porque dela tudo ignorava. Tudo desconhecia. Então, praticamente um mês antes do Natal, este Natal que deu-se, esta encarnação que historicamente deu-se há 2025 anos atrás, a cada ano a igreja celebra, a igreja vive esses mistérios, a igreja entra, mergulha nesse mistério. E este mistério e esta solenidade, ela não caduca, ela não se degenera, ela não se despersonaliza, ela não vira uma rotina, porque Jesus, que é o centro da igreja e é a cabeça deste corpo místico, a igreja, ele é ontem, é hoje e amanhã. Ele não se degenera. Ele não se torna corriqueiro, enfadonho. Voltando a um mês antes do Natal, começa o tempo do Advento. E hoje, ontem, na solenidade do batismo de Jesus, esse tempo do Natal termina, para entrarmos na primeira fase do tempo comum. No próximo domingo, já teremos o segundo domingo do tempo comum. Porque já estamos, de alguma forma, o domingo do batismo de Jesus já é como que se fosse, de alguma forma,
o primeiro do tempo comum. Já vai iniciar a missão de Jesus Cristo e nós temos esta semana. Então, no próximo domingo já teremos o segundo domingo do tempo comum. É a primeira fase do tempo comum, porque logo depois vamos parar para a Quaresma. Pronto. Em preparação da Páscoa, 40 dias antes e 50 dias depois, que culmina com Pentecostes. Olhe só a grandeza de tudo isso. Olhe a beleza dessa fé. Veja a beleza da fé da igreja. E por falar em batismo de Jesus, esta semana não sei se todos os dias, mas vou falar sobre o batismo. E a partir da liturgia de ontem, do batismo de Jesus, a liturgia de ontem ela é extensa, é profunda, é algo extraordinário, e eu só quero ler a primeira leitura. Eu quero falar sobre o batismo durante esta semana a partir da liturgia. Os textos bíblicos que a liturgia traz para nós nessa solenidade. A primeira leitura é Isaías, capítulo 42, do 1 ao 4 e do 6 ao 7. Vou apenas ler o texto e depois a gente fala sobre ela no próximo vídeo. Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito, delícia do meu coração. Coloquei sobre ele o meu espírito e ele levará o direito às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir pelas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que ainda fumega. Mas com firmeza promoverá o direito, sem ceder, nem deixar-se abater, até que tenha implantado na terra o direito e a sua doutrina, que praias longínquas esperam. Eu, Senhor, chamei-o para a justiça, tomei-o pela mão, formei-te e te constituí, restaurador de um povo, farol de nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e do lugar de detenção os relegados às trevas. Esta para nós é a palavra do Senhor, graças a Deus. É a primeira leitura de ontem da solenidade do batismo de Jesus Cristo. Então, como disse, esta semana eu quero falar sobre essa solenidade do batismo de Jesus, com a qual terminamos o tempo do Natal. Já dentro da Epifania, ontem o padre Alex, que é o vigário episcopal aqui de Volta Redonda, ele falava com propriedade que muitos biblistas dizem que a Epifania, a manifestação de Jesus, ela se dá em 3 domingos. O domingo passado, atrasado, que foi o dos magos, o de ontem, que foi o batismo de Jesus, e o próximo domingo, que é, segundo João, o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, ele transformando a água em vinho. Gente, é tanta coisa para a gente estudar. A sobriedade da fé, a maneira como a igreja nos educa, nos coloca dentro do texto sagrado. A liturgia que a igreja traz para nós é um ensinamento.
uma catequese profunda, de altíssimo nível, que dispensa qualquer ou quaisquer oscilações na nossa fé. Eu não sei o rumo. Falar algo meu. Todos temos o direito de ir e vir, de fazer o que queremos da nossa vida, inclusive da nossa vida de fé. Todos têm o direito de escolher a fé que professa, a igreja, a religião, a denominação e por aí vai. Mas ninguém pode dizer: eu estou deixando a Igreja Católica, porque ela não ensina, porque ela não educa, porque ela não é sóbria, porque ela não é séria no seu ensinamento. Eu volto com este tema no próximo vídeo e sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.